Imagine, por um instante, um cenário onde a dor não se limita a meros gestos de atuação, mas é sentida na carne, pelos atores e pela equipe técnica. Não estamos falando apenas de suor e cansaço. Houve acidentes inexplicáveis, ferimentos que marcaram corpos e almas, e fenômenos estranhos que jamais foram vistos antes em um set de filmagem. O mais impressionante é que tudo isso aconteceu em meio às gravações de A Paixão de Cristo, longa dirigido por Mel Gibson, que ousou representar as últimas horas de vida de Jesus de uma maneira jamais retratada no cinema. Logo no início, a produção se deparou com uma barreira praticamente intransponível. As grandes produtoras de Hollywood não demonstraram interesse em financiar um filme falado em aramaico, latim e hebraico, línguas ancestrais e, para muitos, incompreensíveis. Determinado, Gibson investiu cerca de 30 milhões de dólares de seu próprio bolso. Havia nele uma convicção profunda de que o mundo precisava desse retrato cru e visceral. As controvérsias surgiram antes mesmo de as câmeras começarem a rodar. Críticos e líderes religiosos temiam que a violência explícita fosse ofensiva ou que gerasse interpretações equivocadas do relato bíblico. No entanto, a proposta de Gibson era clara. Ele queria transportar o espectador para o coração do sacrifício de Cristo, sem atenuar a dor e o sofrimento, para que cada segundo pulsasse de realidade e emoção. Quando as gravações finalmente tiveram início, o clima no set já anunciava o que estava por vir. Filmando em Matera, na Itália, todos enfrentavam ventos cortantes, chuvas torrenciais e um frio intenso que fazia os ossos doerem. O solo acidentado era um desafio para cada tomada, e não foram raras as vezes em que os equipamentos simplesmente cederam, obrigando a equipe a improvisar e se adaptar a uma rotina extremamente cansativa. Alguns relatavam sentir uma energia quase sobrenatural no ar, como se, ao redor de cada rocha e cada colina, houvesse um sopro divino acompanhando a produção. Mas nenhum desafio foi tão visceral quanto o que viveu Jim Caviezel, intérprete de Jesus. Desde o começo, Mel Gibson o advertiu: se você aceitar esse papel, poderá enfrentar consequências sérias em Hollywood, e não será fácil retratar a figura de Cristo. O ator pediu um dia para refletir, e ao retornar, deu a resposta definitiva: minhas iniciais são JC. Eu tenho 33 anos e sinto que devo fazer isso. A frase soou quase como um presságio. Ao longo das filmagens, Caviezel enfrentou provas que extrapolavam qualquer conceito de encenação. Recebeu chicotadas de verdade quando os objetos cenográficos lhe feriram as costas além do planejado. Deslocou o ombro ao carregar uma cruz tão pesada quanto a agonia que representava. E como se não bastasse, foi atingido por um raio em 2 ocasiões diferentes, durante a exaustiva cena da crucificação. Esses episódios logo viraram lenda entre a equipe. O barulho seco do raio e a queda repentina de Caviezel ao chão permaneceram na memória de todos ali presentes, que se perguntavam se havia uma força maior testando a fé e a determinação do elenco. Muitos se ajoelharam para rezar no próprio set, sentindo que aqueles momentos transcendiam a lógica do cinema. Não era apenas uma filmagem dramática, era quase uma experiência espiritual coletiva. A cada dia, o clima oscilava de forma imprevisível, com tempestades de vento e chuva que pareciam coincidir com cenas de maior carga emocional. Em algumas madrugadas, o frio era tão forte que os lábios de Caviezel tremiam ao pronunciar cada palavra em aramaico. Esse ambiente intensificou ainda mais as cenas de violência, que por si só eram chocantes. As sequências de flagelação provocaram ferimentos reais nas costas do ator, que posteriormente precisou ser atendido às pressas. Os machucados pareciam testemunhar a dor real que Jesus teria sentido séculos atrás, conforme descrito pelos evangelhos. Porém,
Não foi apenas Caviezel que teve de lidar com acontecimentos inusitados. O assistente de direção, Jean Michelini, também foi atingido por um raio em 2 ocasiões diferentes. Em meio ao susto e ao espanto, as pessoas se entreolhavam, tentando entender se tudo aquilo era apenas uma triste coincidência ou algum tipo de sinal dos céus. À medida que as semanas se passavam, o clima de reverência e mistério tornava-se cada vez mais tangível. Alguns membros da equipe alegavam ver silhuetas vestidas de branco caminhando pelas colinas durante a madrugada, oferecendo palavras de encorajamento ou sugestões sobre a posição de uma câmera, mas desaparecendo logo depois. Muitos chegaram a relatar que, em determinados momentos, sentiam uma brisa suave e repentina em pleno calor, que vinha carregada de um perfume delicado, o que deixava a produção inteira sem palavras. Entre conversas sussurradas, contava-se que essas presenças seriam anjos ou espíritos protetores, zelando pela gravação de uma das histórias mais impactantes da fé cristã. A atmosfera sagrada não se restringiu ao estúdio. Os efeitos de A Paixão de Cristo foram sentidos na vida pessoal de vários participantes. Luca Lionello, o ator que interpretou Judas e se declarava ateu, se converteu ao cristianismo, decidiu se batizar e ainda levou seus filhos para batizar. Pedro Sarubi, intérprete de Barrabás, emocionou-se ao contar que o olhar de Caviezel durante as gravações não parecia pertencer a um mero ator, mas a alguém que canalizava uma mensagem de amor e redenção, capaz de transpassar o limite do roteiro. Houve também um membro da equipe de origem muçulmana que, após vivenciar o ambiente do set, optou por seguir o cristianismo. Muitos enxergaram nisso uma prova contundente de que, de alguma forma, a gravação tocava a essência daqueles que se abriam para ela. Mel Gibson, por sua vez, não hesitava em reforçar que seu objetivo maior era a autenticidade. Queria que cada cena fosse vista como um reflexo da história bíblica, sem filtros ou amenizações. A intensidade das chicotadas, o peso real da cruz, a tortura psicológica e física, tudo estava ali para recordar ao mundo a dor profunda que Jesus, segundo os relatos dos evangelhos, suportou em nome de um amor incondicional. Gibson via nessa fidelidade a razão de tanto misticismo e acontecimentos extraordinários. Não somos uma simples produção. Somos uma espécie de peregrinação, disse ele em entrevistas posteriores. De fato, a palavra peregrinação ganhava sentido quando se observava o desgaste físico, emocional e até espiritual de muitos profissionais envolvidos. Após o término das filmagens, Jim Caviezel precisou de 2 cirurgias de coração aberto. Ele relatou que ainda hoje sente dores nas costas decorrentes das chicotadas acidentais. Entretanto, o ator afirma que esses sofrimentos foram muito pequenos se comparados ao que ele vivenciou internamente. Ao assumir o papel de Cristo, compreendeu o que significava o sacrifício máximo, entregar-se por completo, sem garantias de aplauso ou de aceitação. Para Caviezel, esse sentimento transformou completamente sua perspectiva de vida, aproximando-o de uma fé mais sólida e consciente. Concluídas as gravações e lançado o filme, o mundo reagiu com impacto imediato. Enquanto alguns críticos elogiaram a ousadia, a sinceridade e o realismo sem concessões, outros acusaram A Paixão de Cristo de exagero na violência e de fomentar debates teológicos delicados, incluindo reflexões sobre antissemitismo e a representação dos judeus na narrativa. A Igreja Católica, em sua maior parte, acolheu o filme como uma representação profunda do sacrifício redentor, embora alguns grupos protestantes e judeus tenham demonstrado ressalvas. A verdade é que a intensidade do longa foi inegável. Plateias no mundo inteiro saíram dos cinemas em silêncio, muitas vezes chorando copiosamente, num misto de espanto, compaixão e reverência.
E apesar de todas as polêmicas, os números falaram por si. Com uma arrecadação mundial que ultrapassou os 600 milhões de dólares, a obra mostrou-se um sucesso de bilheteria, contrariando as previsões iniciais de quem acreditava que um filme em idiomas antigos, cheio de cenas brutais, não poderia atrair um público massivo. Na contramão dessas apostas, A Paixão de Cristo se converteu em um fenômeno cinematográfico e cultural, abrindo debates profundos sobre fé, religião e humanidade. No âmago de toda essa trajetória, permanece a mensagem central. Conforme ensina João 3,16, Deus amou o mundo a ponto de entregar seu Filho para que todos pudessem ter a chance de uma vida eterna. Este sacrifício, pintado em cores tão fortes no filme, convida cada espectador a refletir sobre o amor divino, o poder do perdão e a esperança de uma renovação interior. Mesmo para aqueles que não professam a fé cristã, as cenas de sofrimento humano, a devoção e a entrega total representam valores universais que tocam o coração de qualquer pessoa. Coragem, compaixão, sacrificar-se pelo outro. Hoje, se você revisita essa obra ou escuta as histórias de bastidores, pode ser tomado pela mesma sensação de mistério que cercou as colinas de Matera. Talvez seja inevitável se perguntar até que ponto os eventos sobrenaturais foram mera coincidência. Talvez eles sejam um lembrete de que existe algo na narrativa de Cristo que ainda arrebata o coração humano, mesmo após 2000 anos. Talvez seja um chamado, como tantos envolvidos no filme testemunharam, para enxergar no sofrimento a possibilidade de redenção e no sacrifício a prova de um amor que transcende a própria compreensão. Se esse relato tocou você de alguma forma, lembre-se de que, pela crença cristã, o sacrifício de Jesus continua atual e o convite para crer nesse amor incondicional está sempre aberto. Independentemente de credo ou tradição, o que a Paixão de Cristo propõe é uma reflexão acerca do valor da vida, da força do perdão e da capacidade que o ser humano tem de se doar para o bem do próximo. É esse o verdadeiro coração do filme, um chamado para contemplar a dor e, através dela, descobrir a beleza de uma esperança que não se apaga. Fique com essa mensagem de paz, de amor que se oferece sem esperar nada em troca, e siga conosco, se desejarem, na descoberta de outras histórias que inspiram e transformam. Que a graça de Deus, ou a luz que você reconheça como superior, guie seus passos.